Regimes autoritários embasados em Juan Lins. Hoje, nós iremos falar sobre os grandes líderes que um dia se tornaram autoritários e dominaram suas nações com apenas o uso de palavras e manipulação na qual passaram pelo desmascaramento criado por Juan Lins. Mas afinal, quem é Juan Lins? Antes de iniciarmos nosso documentário, daremos uma breve explicação sobre o criador desta tese. Juan José Lins Storch de Gracia nasceu em 24 de dezembro de 1926 na Alemanha, na qual cresceu e formou-se em Direito e Ciências Políticas. Com o decorrer de sua vida, desempenhou um papel muito grande em relação aos sistemas de governo, abrangendo temas como rupturas da democracia e a transição para um regime democrático. O sociólogo e cientista político espanhol, autor de muitos trabalhos, escreveu importantes livros, tais como entre outros. Ganhador de grandes prêmios, viveu defendendo a seguinte análise: a democracia tornou-se seu ideal utópico, a marca do seu trabalho. Para ele, a democracia é um conjunto de regras práticas, operacionais, conducente aos arranjos institucionais que propiciam a convivência política livre e pacífica dos homens na busca de seus objetivos, dentro de marcos institucionais legítimos. No seu horizonte existencial, deveríamos trabalhar o máximo possível para instaurar tais condições. Falecendo em 1º de outubro de 2013, aos 86 anos, realizou diversos questionamentos a respeito de sistemas autoritários, tais que serão analisados em relação a políticos como Getúlio Vargas e Adolf Hitler. Primeiro questionamento de Juan Lins: rejeições das regras democráticas ou se rejeitam as constituições ou disposição de violá-las. Getúlio Vargas criou um falso documento chamado Plano Cohen, no qual, por meio deste, Getúlio implementou um governo alicerçado pela União Soviética, no qual uma nova Constituição foi criada por Getúlio, também conhecida como Constituição de 1937, em que o mesmo tinha como interesse a concentração da autonomia de poderes nas mãos do chefe executivo. Segundo questionamento de Juan Lins: negação da legitimidade dos oponentes políticos. Se descreve seus rivais como subversivos ou oposto à ordem constitucional existente. Segundo Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, o mesmo deu início à caçada política, em alguns casos, prisão e morte dos opositores e inimigos do Estado. Terceiro questionamento de Juan Lins: tolerância ou encorajamento à violência. Se possui laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias guerrilhas ou outras organizações envolvidas com violência ilícita. Segundo o site, do ponto de vista político, a construção de um regime ditatorial era tida como a mais perfeita oportunidade para os setores de esquerda fossem desmobilizados. Através das ações dos militares, os comunistas seriam perseguidos. Quarto questionamento de Juan Lins: propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Durante o governo do período do Estado Novo, Getúlio Vargas implementou diversas características, principalmente durante a Constituição Polaca, na qual o mesmo implementou uma instituição de censura prévia aos meios de comunicação, juntamente com a obrigação dos mesmos de publicar ou transmitir comunicados do governo. O segundo político que iremos testar será Adolf Hitler, que com sua grande propaganda e marketing destruiu os demais partidos, assim chegando ao poder, sendo adorado por seus seguidores. Adolf Hitler, assim como Getúlio, atende ao primeiro questionamento de rejeição das regras democráticas. Em 1923, organizou um golpe de Estado para subir ao poder
à força junto aos seus seguidores, no qual planejava impor o nazismo em toda a Alemanha. Porém, seu plano fracassa e ele vai preso. Quando solto, usava da propaganda e da mídia para espalhar a sua ideia de ideal nazista, o que nos leva ao segundo questionamento: negação e legitimidade de oponentes políticos. Com o uso da mídia e marketing, Hitler criticava o sistema capitalista e comunista como uma conspiração judia, vencendo as eleições e sendo nomeada chanceler de toda a Alemanha. No terceiro questionamento, tolerância ou encorajamento da violência, temos como prova a grande caçada aos judeus, causando milhares de mortes durante toda a Alemanha nazista. Também temos como evidência a crescente expansão territorial, na qual acabou sendo a causa da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha saiu derrotada. No quarto e último questionamento de Juan Linz, questionamento propensões a restringir a liberdade civil de oponentes, inclusive a mídia, temos o controle das mídias por Hitler, que monitorava e disseminava suas ideias nazistas como algo necessário e bom para o país. Sendo assim, concluímos que ambos são autoritários e que passaram no teste de Juan Linz em relação a regimes autoritários, em que ficaram marcados pelos seus governos ditatoriais e pela autonomia de poderes concentrada nas mãos destes líderes. Obrigada!